Queridos, boa noite. Vamos colocar em pé? Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Queridos, a gente ainda não pode se abraçar, mas eu gostaria de desafiá-lo a olhar para o irmão que está do teu lado, na tua frente aí, e vire para ele e fala assim: muito boa noite, você está muito bonito hoje. Vamos adorar ao Senhor. Palmas. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Eu te sigo. Para sempre te amarei, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo, adoro, diante dele eu me prostro, eu canto, ele ressurgiu. Seus olhos, vamos falar com Deus eterno nesse instante. Pai querido, aqui estamos mais uma vez na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque já desfrutamos da Tua presença, Senhor. Nos alegramos aqui neste momento, diante da Tua presença, Senhor.
Muito obrigado pelo teu amor, ó Deus. Mais uma vez nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor. Ó Deus, aceite e receba toda a nossa adoração, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba
suportá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Só sabe o que é saudade quem já disse adeus. Só sabe o que é distância quem pra longe andou. Só sabe o que é o encontro quem um dia escreveu. Só sabe o que é lembrança quem se esqueceu. Só sabe o que é resgate quem cativo foi. Só sabe o que é esperança quem já esperou. Só sabe o que é o amor quem o recebeu. Só sabe o que é o abraço quem se aproximou. Pra saber quem é Deus, não basta ouvir falar, é preciso conhecer, viver, buscar, com Ele andar, para a vida entregar. É pouco declarar, é preciso morrer, perder o controle, ceder o lugar. É preciso ser dele de corpo e alma, desesperadamente amar. Não sabe o que é vitória quem não se esforçou. Não sabe o que é final quem não começou. Não sabe o que é alívio quem nunca sofreu. Não sabe o que é entrega quem não se rendeu. Pra saber quem é Deus, não basta ouvir falar, é preciso conhecer, viver, buscar, com Ele andar, para a vida entregar. É pouco declarar, é preciso morrer, perder o controle, ceder o lugar. É preciso ser dele de corpo e alma, desesperadamente amar. Só sabe quem é Deus, quem a Ele se entregou. Só sabe o que é
Irmãos, graça e paz. Acho que em nenhum momento da história eu pude viver um versículo, esse versículo em especial, em que me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, como agora esses tempos. É tão bom estar na igreja, eu não imagino como é para alguns indiferente isso, né? Estar na casa do Senhor, estar aqui cultuando, né? Alguém pode dizer, mas eu sou a casa de Deus. Você tem razão. Você é a casa de Deus, mas a Bíblia diz assim, não abandoneis, está lá em Hebreus, não abandoneis as vossas congregações, como é o costume de alguns. Então é bom demais estar na igreja, é bom demais vê-los, né? E ver pessoas diferentes, alguns que eu não vejo há alguns dias. É sempre bom estar perto aqui de Deus, com os irmãos, sempre bom estar perto um do outro, mesmo que com esse chamado distanciamento social, a gente não está abraçando muito, não está indo fazer visita, mas tem sido muito bom estar junto de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, lá em Lucas. Toda terça-feira a gente está batendo um papo sobre as parábolas de Cristo. Não é um estudo sistemático, porque senão eu me estenderia muito, ficaria mais dogmático, mas tem sido um bate-papo, né? Eu tenho falado algumas coisas, tenho oportunidade de responder algumas perguntas, tem sido muito bom. Eu vou começar a mensagem de hoje, de onde eu parei ontem, né? na nossa parábola. Vamos lá, Lucas capítulo 12. Versículo 47. Só para você entender o contexto, a gente vai lá para o livro de Números daqui a pouco, continuando, na verdade, a mensagem anterior, mas Pedro faz uma pergunta a Jesus. Jesus, essa parábola que o Senhor está falando, é para nós, seus discípulos, ou é para todo mundo? Porque as parábolas que a gente tinha estudado antes, Jesus estava falando aos fariseus. Engraçado notar, só para você ter uma ideia, que a palavra fariseu, ela tem uma conotação negativa hoje, mas era algo positivo no passado. Então houve uma revolta, a revolta macabeia, e os fariseus foram eles quem, de alguma forma, ajudaram nessa reforma e trouxeram o povo de novo para o conceito religioso. Eles construíram o fator religioso, mas com o passar do tempo eles foram agregando outros valores, e igreja não é diferente não, sabe? Nasce de forma muito espontânea, muito bonito, o evangelho está sendo pregado, daqui a pouco traz para dentro algumas tradições, alguns legalismos, algumas coisas, e a partir daí toma um rumo totalmente desagradável. E foi o que aconteceu com, de fato, o movimento farisaico, ou dos fariseus. Esse movimento, ele era um movimento, de fato, muito importante, porque ele dava corpo, ele era a religião do povo, ele tinha uma estrutura ramificada dentro da estrutura religiosa judaica, e a maioria do povo judeu, de fato, confessava a fé farisaica. Não só Paulo, mas Jesus também acreditava como os fariseus acreditavam. A doutrina de Jesus era bem parecida com a doutrina dos fariseus. Por isso que ele diz, faça o que eles mandam, né? Aliás, e não faça o que eles fazem. Essa é a ideia, né? Eles tinham uma estrutura legal, mas no fundo, o sistema religioso acabou caminhando para um legalismo sem igual, uma falta de estrutura e falta de vontade, de fato, de servir a Deus. Mas essa parábola, né, a parábola do servo, então o Senhor vai viajar, comissiona um servo, e a palavra usada aqui é oikonomos, que quer dizer economista. A gente fala hoje economista da ideia de alguém que lida com finanças. Mas no original a palavra oikonomos, economista, quer dizer casa, nomia, quer dizer aquele que bota a lei dentro de casa. Olha que coisa interessante, né? Aquele que coloca a lei dentro de casa, aquele que coloca a ordem dentro de casa. Preferiu-se, então, por causa da nossa influência da língua latina, a tradução aqui por mordomo ou servo. Então, tinha um mordomo, aí Jesus diz que o Senhor viaja e comissiona esse mordomo, esse economista, dizendo, toma conta aí das coisas por mim, quando eu voltar, a gente acerta aí. Só que o camarada disse, está demorando demais para voltar, eu vou fazer festa dentro de casa. Eu vou fazer farra dentro de casa. Já viu aquela história dos adolescentes que os pais viajam, né? E, ironicamente, os pais voltam antes da hora, chega lá, está aquela bagunça dentro de casa, tudo destruído, detonado, e pega um monte de coisa lá que não é interessante. E a mesma coisa acontece aqui, o Senhor volta antes do tempo, e o servo não estava servindo de maneira tal que agradasse o seu Senhor, e ele diz, peraí, agora você não está fazendo assim, você vai ser expulso. Aí usa a expressão, Mateus usa a expressão infiéis, e Lucas usa a expressão, deixa eu ver aqui,
Lucas usa a expressão infiéis e Mateus usa a expressão hipócrita. Hipócrita é aquele que representa muito bem. Então, você é um ator. Você me enganou, o que Jesus estava dizendo ali no contexto de Mateus, a mesma parábola. Você foi um excelente ator, você me enganou. Eu entendi que você seria um bom administrador, mas você não é, então vai estar fora. E lá haverá choro, prantos e ranger de dentes. E aqui infiel com os infiéis. Aí, no final da parábola, vamos lá agora, só quero ler só o finalzinho para a gente poder ir mais para frente um pouco e convidar você na próxima terça a participar também. Né? Todas as 7 horas, às vezes demora 30 minutos, 35, 40 no máximo. É só um bate-papo. Então, versículo 47, 12:47. O servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Tá? Aqui, quem não sabe o que é açoite, é um chicote. Tinha um chicote que tinha na ponta, e daí vem a palavra laborium, que é trabalho, laborar, né? A palavra flagellum, do latim, e dá a ideia de labor, laborear. Esse chicote tinha nas suas pontas pedaços de ossos e pedaços de chumbo, e ali cortava com força mesmo a pele do indivíduo, machucava bastante. Então, aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e não fez, ele vai ser castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem é dado, muito será exigido. A quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Esse é o final da parábola. E aqui a gente vai olhando, claro que ele estava trabalhando ali também a questão de galardão, no sentido positivo e negativo, ele não está trabalhando aqui salvação. Ele está dizendo que há uma consequência direta, mas que todos sofrerão as consequências. Todos nós. O título da mensagem, Deus não tem, né, de fato, preferência ou escolhidos no sentido de serem melhores do que outros. Eu diria para você que esse mesmo Deus, ele olha para nós e ele conhece o nosso interior. Então, muito é dado, muito será cobrado. Eu tenho certeza que a mim, né, por ter sido dado muito, eu serei de fato cobrado e muito. Por isso que ele diz: não queiram ser mestres, porque o peso sobre vós é muito maior. Então, a nós, você que me ouve todos os dias, o seu peso no juízo vai ser muito maior do que aquele que não ouve. Aquele homem que não teve a oportunidade, que não compreendeu. E quando a gente começa a estudar teologia, e teologia e sociologia, elas não estão desassociadas. Existem pessoas que nunca vão compreender algumas coisas. Existem pessoas que têm uma concepção e, de fato, têm a sua relação com o divino, com Deus, a partir dessa concepção. Um exemplo claro, e alguns aqui ainda vão lembrar disso, o irmão Ananias, ele não olhava para o data show, porque dizia que data show era televisão, e televisão era coisa do diabo. Aí você vai querer julgar um homem fora do seu contexto histórico, fora do seu contexto social, é muito difícil isso, muito complicado isso, né? Por isso que cada um fique na vocação em que foste chamado. Mas a nós, que é dado muito, também muito será cobrado. E aí a gente vai agora lá para Números, e a gente vai falar um pouquinho sobre Arão. De vez em quando me perguntam, e eu também me faço essa pergunta, por que Deus não permitiu que Moisés não entrasse na terra prometida? Moisés e Arão tiveram o privilégio de ver, de participar de um momento ímpar da história. Números 20. Eles tiveram a oportunidade de não somente participarem da história, mas também de fazerem história. Quando ficam passando aquelas fotos ali, aí eu vejo pessoas que foram embora, outros a gente não sabe mais onde está, e eu digo assim, essas pessoas fizeram a história da igreja. Alguém me pergunta, quem é esse? Pastor, quem é essa pessoa aqui nessa foto? Quem é essa pessoa nesse vídeo? Quem é esse? E a gente sabe que essas pessoas participaram da nossa história, mas nem sempre fizeram uma história. E é interessante que Moisés e Arão fizeram história. Imagine tudo que foi feito, toda a estrutura que move o mundo ocidental até hoje, boa parte do mundo oriental, passa pela visão desses homens. Passa pela experiência que eles tiveram com o divino, com o próprio Deus. A experiência deles norteia, então, a nossa fé. Aqueles que eles vivenciaram, né, desde o chamado de Moisés, desde o comissionamento de Arão, até, de fato, a entrada do povo de Deus na terra prometida, marca a história. Divide a história.
regula a história, muda a história de vida de muitos e determina a direção de nações, de impérios. Impérios foram construídos a partir da visão desses homens. Impérios ruíram a partir da visão desses homens. Pessoas foram resgatadas de tudo aquilo que era ruim e negativo a partir da história de vida desses homens. No entanto, esses homens não entraram no reino de Deus. Por isso é que eu fiz questão de começar lendo o texto da nossa parábola de ontem, para dizer que, querendo ou não, muitas vezes há uma negativa, mas Deus é justo. Essa equidade de Deus, e Deus sabe o que cobrar de cada um, Deus sabe o que cobrar do Clóvis, o que cobrar de mim, o que cobrar do Marivaldo, do Renan, de quem quer que seja. Deus não vai cobrar a você aquilo que Ele não lhes deu. E nós nos perguntamos então, por que Arão, especificamente agora, não entrou na terra prometida? Por que tudo isso? Vamos lá, capítulo 20, versículo 22 em diante. Na tradução da igreja, e para mim uma das melhores, o título é A Morte de Arão. Depois de partir de Cádiz, toda a comunidade dos israelitas chegou ao Monte Hor. E o Senhor falou a Moisés e Arão no Monte Hor, na fronteira da terra de Edom. Arão será recolhido ao seu povo. Eu acho interessante a expressão aqui. Imagine você, olha só, de vez em quando a gente lê o texto e não percebe o texto como um todo. Deus chega para Moisés e diz, Arão vai morrer. Vai morrer. Se a gente, quando vai fazer uma cirurgia, já fica ansioso, nervoso, estressado, o dentista fala, amanhã você vem que eu vou fazer aquele canal em você. Você não dorme de noite, né? Agora Deus fala, e por isso que eu acho que é uma bênção não saber o futuro, Deus diz o seguinte, vem cá, Arão vai morrer. Ele não entrará na terra que dei aos israelitas, pois fostes rebeldes contra a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e seu filho Eliezer, ou Eleazar, e faze-o subir ao Monte Hor. Depois, tira as vestes de Arão. Aí imagina a cena agora, imagine. Tá, Moisés, Eleazar e Arão. Arão, tira a roupa e dá para Eleazar, porque tu vai morrer. O choro descendo. As lágrimas rolando pelos olhos. A angústia do filho em ver o pai. Isso aqui eu só estou conjecturando, talvez não tenha sido isso, mas na minha visão é assim. Toma Arão e seu filho Eleazar, faze-o subir ao Monte Hor. Depois tira as vestes de Arão e coloca em seu filho Eleazar, porque Arão será recolhido e ali morrerás. E Moisés fez conforme o Senhor lhes havia ordenado, e eles subiram ao Monte Hor diante de todos os olhos da comunidade. Moisés despiu Arão de suas vestes e colocou-o em seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade viu que Arão estava morto, toda a casa de Israel chorou por ele durante 30 dias. Não é um texto bonito, que gera alegria em nosso coração. É um texto que está trabalhando a questão da morte, da despedida, da consequência do pecado. É um texto que a gente acabou de ler, que mostra que um dos grandes líderes do povo de Deus também caiu em pecado. Também sofre as consequências do seu próprio pecado. E quais são as lições que o texto pode nos dar? Eu enumerei aqui simplesmente 3. Primeiro é que Deus leva o pecado a sério. Pode ser de quem quer que seja. Pode ser do sumo sacerdote, como era o caso de Arão. Deus leva o pecado a sério. Às vezes a gente imagina o seguinte, mas esse homem fez tanto por Deus. Moisés fez tanto por Deus. Moisés, então, tem um sofrimento imenso. Moisés faz tudo que Deus manda só porque bateu na rocha, e a ideia é essa aqui, que eles foram lá e desobedeceram, foram rebeldes. Esse homem, então, não entra na terra prometida? Isso prova que Deus de fato leva a sério a questão de pecado. Se você quiser ver, com uma questão de tempo a gente não vai ler, mas está aqui o capítulo 20. A morte de Miriam. A palavra Miriam quer dizer Maria, forma contracta, né? A forma antiga de Maria. A morte de Miriam. A gente começa a olhar, a observar, a ver como Deus leva a sério isso. Deus sempre perdoa o nosso pecado, mas as consequências nem sempre. Muitas vezes nós sofremos a consequência ou as consequências do nosso pecado por muito tempo, por muitos anos. Carregamos um peso na alma, carregamos então a marca, o estigma do nosso fracasso por anos.
Não que o pecado não tenha sido perdoado, sim, o pecado foi perdoado, mas algumas marcas permanecem. Algumas cicatrizes permanecem, as consequências permanecem. E esse grande homem, esse homem de Deus, ele de fato não pode entrar na terra prometida. Não entrou ali. O seu ofício, então, seria transferido para o seu filho, Eleazar. E o que a gente pode entender com isso? Primeira coisa muito interessante. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Pecado. Pecado. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Por isso é que comumente a gente chama alguém que sai da igreja de desviado. Fala, ele desviou. E a gente não sabe então a origem da palavra, do termo, como foi cunhado então esse termo. A ideia de pecado, ele desviou do caminho, ele saiu do caminho, ele saiu do alvo. Cria-se então uma barreira. E já que a gente está falando então da despedida desse homem, Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. É o salário do pecado. Aqui ele não está tratando de algo como se fosse um galardão, um prêmio. Mas ele está tratando como recompensa de um ato praticado, salário. A ideia é que você então merece aquilo que você está recebendo. E é difícil demais. E eu sempre tenho dito que a palavra morte não quer dizer término da vida ou cessação do fato de cessar a vida. A palavra morte, teologicamente falando, quer dizer simplesmente separação. Por isso é que o texto que nós lemos em Isaías diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Fazem separação. Essa separação do homem de Deus, que muitas vezes não é percebida pelo outro, ou percebida por aquele que pratica o pecado. Mas Deus leva a sério o pecado. Leva a sério. E nós deveríamos levar também o pecado a sério. Nós deveríamos levar o pecado a sério. A gente tem tratado o pecado de forma muito legal. Nós estamos banalizando o pecado. Parece que aquilo que causava em nós ojeriza no passado já não causa mais. A gente tem aceitado de maneira muito tranquila o pecado que o mundo nos impõe. Nós estamos aceitando de forma muito tranquila o pecado em nossas vidas. Não quero que você julgue o outro, não. Eu tenho dito isso com frequência. Nós não fomos chamados para julgar o mundo. Nesse momento, nós julgaremos o mundo quando voltarmos com Cristo. Se você quiser entender melhor isso, leia o capítulo 6 de Coríntios. Mas, por enquanto, a gente não vai julgar o mundo. Nós só precisamos não nos conformar com este mundo. E olha o que o Salmo de número 97, versículo 10 diz. O Senhor ama a quem? Os que odeiam o mal. O Senhor ama, você não precisa ser um legalista, não. Mas você precisa entender que muito tem sido dado a você e muito será cobrado de você. Muito tem sido dado a nós e será cobrado de nós tudo isso. O Salmo 119, 104 diz, pelos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço toda a vereda de falsidade. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais a nossa natureza já não se vangloria naquilo que é ruim, naquilo que faz mal. Não, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Provérbios 8:13 diz, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio. Mas parece que a gente gosta disso. Parece que o pecado nos enche os olhos, parece que dá água na boca. Parece que isso de alguma forma faz com que o nosso coração bata mais forte. Alguém fazendo uma ironia, claro que era uma ironia de um determinado escritor, ele diz o seguinte, o pecado dá sabor à vida. Se você não peca, você não sabe como é viver. Pode até dar sabor à vida, mas a Bíblia diz que o beijo da mulher adúltera, no início é doce, mas no final é amargo como fel. O pecado pode até dar uma sensação de vida, de fazer com que o coração bata mais forte. Mas o que nós precisamos de fato é entender que Deus aborrece o pecado. Entender que Deus leva a sério essa questão de pecado e a nossa escala de valores deve ser mensurada a partir da escala de valores de Deus. Segunda coisa interessante, aqui vai falar sobre sacerdócio, transferência de sacerdócio. Naquele momento ali,
Arão então passa a Eleazar o sacerdócio da tribo de Levi. Naquele momento, então, aquele homem passa a ser o representante de Deus. Interessante notar algo interessante aqui. O sacerdote trabalha com o sagrado, trabalha com o que é santo, trabalha, então, com a santidade máxima de Deus. O sumo sacerdote tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Imagine isso, por favor. Um homem que era encarregado de entrar na presença de Deus, uma vez por ano, então, ele fazia o sacrifício por ele, entrava no Santo dos Santos, com alguns sinos na barra da sua vestimenta, uma corda em seu calcanhar ou em volta da sua cintura. Se aquele sino parasse de tocar, então as pessoas o puxavam de volta, porque ele tinha morrido na presença de Deus. Ele estava em pecado. Era um sacerdote que ia oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado para depois entrar no Santo dos Santos. Ele fazia expiação. E eu demorei um tempo até compreender o que era expiação. Logo quando eu me converti, em 3 meses eu li o Novo Testamento todo e depois, mais um tempo, eu li o Antigo Testamento inteiro, mas eu não entendia muita coisa. Aos 14 anos, então, eu tinha que pegar o dicionário para tentar entender, e essa palavra foi uma das que eu demorei mais tempo para compreender o seu significado bíblico. Expiação. Sacrifício expiatório. Ou substitutivo, se você preferir. Ele pegava um animal, matava o animal. A cena para nós não é muito interessante, porque nós não estamos acostumados com isso, a gente não quer ver, tem gente que não quer ver nem matando galinha. Eu sou um deles. Eu não gosto de ver e tal, se eu ver eu não vou querer comer, então prefiro não ver. Mas de fato ele pegava ali o animal, matava o animal, o sangue era totalmente tirado, a gordura totalmente tirada e queimada. Imagine o cheiro, sacrifício de cheiro suave, gordura e sangue sendo queimados. Imagine aquilo na roupa daquele homem, durante todo o tempo ele fazia aquilo diversas vezes durante o dia. Então esse homem, ele pegava esse sangue e oferecia a Deus como sacrifício pelas ofertas, ou sacrifício pelos pecados. Mas esse homem era homem. Olha que coisa interessante. Esse sumo sacerdote, ele continuava sendo homem. Ele continuava pecando, ele continuava tendo os mesmos problemas, ele continuava sendo pessoas como nós somos. O que Deus está tratando aqui é algo interessante para nós, dizendo, olha, são homens como vocês. Se você vai ler lá, Judas vai dizer que o diabo estava contendendo com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Esse povo tem uma tendência tão grande, nós, como povo, temos uma tendência tão grande de idolatrar, que Deus não permitiu nem que se soubesse onde estava o corpo de Moisés para que isso não acontecesse. Aí você me diz, não é assim. É assim, porque pegaram a serpente que um dia colocaram no deserto, porque o povo foi picado por serpentes, Deus falou, então ergue uma serpente. Jesus depois faz como referência que aquela serpente era um protótipo dele, a serpente foi levantada no deserto, ele diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja. Essa serpente passou a ser adorada. Adoração. Deus leva a sério, de fato, a questão de pecado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Nem mesmo com o sumo sacerdote. Eu fico impressionado quando eu vejo pessoas devotando toda a sua esperança na vida de um homem. Alguém disse a mim uns tempos atrás, disse o seguinte, eu estou debaixo da sua cobertura espiritual. Aquele me subiu um fogo, eu disse, da minha não, vá atrás de Jesus, porque não tem nem para mim. Procure a cobertura espiritual de Jesus Cristo. Procure. O que Deus está fazendo aqui com Arão é dizendo o seguinte, olha, ele é homem falho, sujeito, e se errar vai pagar. O que ele fez com Moisés, a mesma coisa, é um homem. Aí vem Jesus. Olha o que Hebreus 7, 22 a 27 diz. De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. Desse novo pacto, o fiador, aquele que colocou a fiança, não foi um touro, o sangue de touro, de bode, de cordeiro, de qualquer coisa, mas foi o próprio Jesus.
E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Está trabalhando aqui de Arão. Precisava de um número grande de sacerdotes, porque eles iam morrendo e precisavam ser substituídos. Eles foram impedidos de permanecer, mas este, que Jesus, permanece para sempre, tem seu sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, portanto, vive sempre para interceder por eles. Por quem? Por nós. Ele está trabalhando de Jesus, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo. Olha só, não é um sumo sacerdote como Arão, é um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo povo. Por isso, fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Esse é Jesus. Aí alguém diz, mas ele não pode ser sacerdote porque ele não é da tribo de Levi. Já ouviram isso? Todos os sacerdotes devem ser da tribo de Levi. Jesus era da tribo de quem? De quem? Mas ele foi feito sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Não foi pela ordem de Levi, mas pela ordem de Melquisedeque. Sacerdote do Rei Eterno, do Deus Eterno. Ora, Hebreus 8, 1 e 2, ora, no que estamos dizendo, o ponto principal é esse. Temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Interessante isso, né? As pessoas poderiam, então, ainda estar invocando Arão. E Arão, ele causou um mal tão grande ao povo, também levando ao povo à idolatria. Depois você vai ver a história do bezerro de ouro. Quando Moisés, então, fica 40 dias lá no monte, Moisés, então, demora e o povo diz para Arão, Arão, esse Moisés sumiu, faz um Deus para a gente aí, faz um Deus para nós. Aí ele vai e faz um bezerro de ouro. Uma analogia daquilo que acontecia no Egito. Ele falou, então me dá os brincos, me dá aí tudo que vocês têm de ouro. E eles saíram com muita coisa do Egito. Fizeram, então, ali um bezerro de ouro e o povo fez o quê? O texto é tão interessante, diz que esse povo folgava. Esse povo estava dançando nu, embriagados e nus. Aí você vai tirar o que estava acontecendo ali. Aí enche o coração de Deus de ira e Deus então manda Moisés ir lá para resolver o problema. Nós temos um sumo sacerdote hoje que não vai se corromper e nem vai permitir que você se corrompa. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Arão foi um grande líder do povo, irmão de Moisés, sumo sacerdote, mas ainda assim era homem. E tem muita gente boa que muitas vezes é idolatrada. Tem muita gente hoje que busca essa idolatria. Quantas igrejas personalistas hoje? Ministério fulano de tal. Ministério tal. Sou ovelha do pastor tal. Ou eu vi um videozinho do aquele Jeremias, lá da 8ª Igreja Presbiteriana de Minas Gerais, e ele estava dizendo algo interessante, que as ovelhas dele, olha que ele é um cara que tem uma oratória, né, muito boa, é uma pessoa conhecida nacionalmente, e diz que as ovelhas dele, chega para ele e fala assim, pastor, eu estava ouvindo o Ed, eu estava ouvindo o Caio. Aí ele disse, tudo bem, quando você adoecer, o Ed e o Caio vão te visitar. Você fala Ed e Caio como se você fosse íntimo deles, eles nem sabem que você existe. E tem muita gente que idolatra esses camaradas. Eu escuto sempre o Caio Fábio, o Ed Renekiewicz e 1 milhão de outros camaradas que eu acho que são pessoas inteligentes, mas são homens cheios de falhas e de erros como eu. O Caio Fábio escreveu um artigo interessante, ele diz, caio e caio muitas vezes. Caio e caio sempre. E muitas vezes nós estamos colocando a nossa fé e a nossa esperança em homens. O pastor cai e muitas ovelhas se distanciam.
Foi o que eu disse aqui domingo de noite. Já pensou se João dissesse que não ia mais seguir a Jesus, porque Judas traiu e Pedro negou? Falei, pô, os caras que estavam lá, rapaz, não vão mais não, esse negócio de seguir a Jesus é furada, porque Pedro nega, Judas trai, então não vão mais não. O discípulo do amor continua ali. E nada põe a minha fé, autor e consumador da nossa fé. Do suor do nosso rosto, de fato, nós vamos comer, é o que a Bíblia diz, e tornaremos ao pó, porque do pó não fomos tomados. A verdade é essa. E tem muita gente hoje colocando a sua esperança em homens. Em homens. Igrejas que foram fundadas a partir do carisma de algumas pessoas. E hoje já não tem mais razão de ser. Já não tem. Posso citar nome aqui de 2 ou 3, que eram igrejas importantes na década de 70, de 80. Seus líderes morrem e as igrejas estão se tornando cada vez mais insignificantes, definhando. É muito interessante notar que Deus não divide a sua glória com ninguém. Esse espaço aqui, essa plataforma aqui, não é para que possam, então, demonstrar todo o seu talento, todo o seu carisma, não. A igreja, a gente vem para adorar o Senhor Deus. Olha para a pessoa do seu lado aí, Renan falou, diga como você está bonito, pode dizer, você é pecador. Pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim, olha, você pode até me decepcionar, mas Jesus não. Pode ser. Pode ser. Pode ser que eu venha te decepcionar, mas Jesus não vem. Jesus não vai te decepcionar de maneira nenhuma. De forma alguma. De forma alguma. Jesus vai te decepcionar. Outra coisa interessante é que Deus não faz acepção de pessoas. Eu gosto de algumas formas como Deus se apresenta. Como é que Deus se apresenta na Bíblia, já viu? Há momentos que Ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mas há momentos que Ele se apresenta como o Deus de quem? De viúvas e órfãos. De vez em quando eu ouço alguns camaradas dizendo, eu sou o pastor de fulano de tal. Eu sou o pastor de Renan. Né? Sou pastor de... não sei. Aí Deus vem e se apresenta assim, ó, eu sou pastor daqueles que estão marginalizados, viúvas e órfãos. Na nossa concepção, né, hoje ser viúva não é tão ruim assim. Mas naquele momento era ser colocado à margem da sociedade. Era esperar, então, todo mundo catar o trigo, fazer a colheita e o que ficasse ali, vai lá e pega. Quando eu era criança, lá no quintal lá de casa, tinha um pé de goiaba e sempre nascia uma goiaba lá em cima. E a gente jogava pau, pedra para poder derrubar a goiaba, como qualquer criança. Aí um dia me disseram assim, essa é a goiaba que Deus colocou ali para o passarinho. A de vocês está aqui embaixo, aquela lá de cima é do passarinho. E aquilo eu achei tão bonito que eu falei, não é que é verdade? A partir daquele dia eu já não jogava mais pau e pedra. Se eu conseguisse arrancar a goiaba subindo no pé, tudo bem, mas sempre falava, deixei que é do passarinho. Quando as pessoas colhiam, dizia assim, não cate tudo não, deixe um pouco que é para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Quiser conhecer isso, é só ler o livro de Ruth. Aí Deus diz assim, eu sou Deus desse povo, do povo marginalizado. Paulo vem, faz uma descrição da igreja e pergunta assim, há muitos doutores entre vós? Há muitos sábios entre vós? Há muitos eloquentes? Não. Plínio, o velho, escrevendo então para o imperador romano no 2º século, diz, não se preocupe com esse povo, porque essa é a religião da cozinha. Só tem mulheres e escravos. 150 anos depois, essa religião se torna a religião oficial do império. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha se você é grande, se você é pequeno. Ele não olha se você é douto ou indouto. Ele não olha se você é culto ou inculto. Ele não olha quem você é. Aqui alguém podia dizer, não, mas ele podia fazer vistas grossas, porque é Arão. Ele disse, nem Arão, nem Moisés. Lá por causa de Meribá, vocês lembram que eu mandei vocês tocarem na rocha, vocês fizeram o que não devia?
por castigo ou por recompensa, não entrarão na terra prometida. Então lembre-se disso. Lembre-se disso. Deus leva a sério a questão do pecado, leve também. Lembre-se disso, a sua referência não é Arão, a sua referência não sou eu, a sua referência é Jesus Cristo. O seu exemplo máximo é Jesus. Eu só aponto o caminho para Jesus. Eu só aponto o caminho para Jesus, você só precisa apontar o caminho para Jesus. João Batista falou, eu não sou o Cristo, ele sabia exatamente quem ele era. Eu não sou o Cristo. Eu não sou de maneira nenhuma. Deuteronômio 10 diz o seguinte, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas. Outras traduções vai dizer que não recebe suborno. É esse Deus que não recebe suborno, que não faz acepção de pessoas, que vai fazer o que é necessário ser feito. Então Pedro, o preconceituoso, Pedro que fazia acepção de pessoas, lá no capítulo 10 de Atos, ele diz o seguinte, então Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade reconheço, Deus não faz acepção de pessoas. Pedro foi obrigado a reconhecer, quando viu os gentios sendo alcançados pela graça de Deus, quando viu os gentios fazendo parte da comunidade que florescia, chamada igreja. Deus não vai tratar você melhor do que o outro, Deus vai nos tratar da maneira que de fato nós precisamos ser tratados. O julgamento de Deus é com equidade, não é só justiça, é com equidade. Por isso que eu comecei falando justamente da questão do servo que sabia o que era para ser feito e não fez, e foi punido com muitos açoitos. O servo que não sabia e também não fez o que era certo, mas pelo fato de não saber, também foi punido com poucos açoitos. Deus não vai fazer acepção de pessoas. Deus não vai passar a mão pela cabeça. Pedro, ainda escrevendo, lá em 1 Pedro 1,17, diz, e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Aí ele diz, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor durante o tempo da vossa vida. Nós somos peregrinos aqui. Vocês lembram o que significa a palavra hebreus? Aquele que é passageiro, aquele que não tem morada fixa, aquele que não é daqui, é um estrangeiro. Aquele que parece tão intenso no primeiro momento, mas se desfaz rapidamente. E todos nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. Aí Hebreus, novamente, capítulo 9, versículo 12 diz, e não pelo sangue de bodes, novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santo, havendo obtido uma eterna redenção. Jesus Cristo, que não faz acepção de pessoas. Para finalizar, eu só quero dizer para você e dizer a mim também que o julgamento começa pela casa dele. O julgamento começa pela casa de Deus. Alguém me perguntou por que está saindo tantos escândalos agora com grandes figuras evangélicas. Preste atenção nos últimos 2, 3 anos aí. Simples. O julgamento começa por nós. O julgamento começa por aqueles que usam o nome de Deus. O julgamento começa pela igreja de Deus. Eu já fiz a seguinte oração, Deus, não deixa ter escândalo não na igreja. Já fez essa oração? Não sei se você, como eu, tem muita preocupação com isso. Eu tenho muita preocupação. Talvez porque eu seja pastor, talvez porque ame alguns mais do que a outros, porque, infelizmente, eu sou tendencioso, né? Eu tenho que aprender com Deus ainda essa equidade. Talvez por afinidade também, não sei. Deus é que sabe todas as coisas. Aí eu digo assim, Deus, não deixa ter escândalo. Aí Deus me chamou no canto e falou assim, fique quieto. Só isso. E o escândalo veio. Aí eu pergunto, Deus, por que o Senhor permitiu? Ele disse, é simples. É muito simples. Porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Se Deus não guardou, não abafou os pecados de Abraão, amigo de Deus, os pecados de Moisés, o homem mais manso da terra, os pecados do primeiro sumo sacerdote, Arão, os pecados do homem segundo o seu coração, Davi, vai abafar o meu, o seu, meu filho? Não vai.
Por isso, a ideia é muito simples. Tema o Senhor. O temor ao Senhor é o início, é o princípio de toda a sabedoria. Deus leva a sério o pecado. Deus leva a sério a questão de pecado. Reveja tudo isso. Reveja tudo isso na sua vida. Veja, reveja, reavalie. Trabalhe isso na sua vida. Trabalhe isso. O pecado jaz à porta. O nosso desejo inclina-se a ele. Por isso, cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você bota para dentro do teu coração. Cuidado com aquilo que você alimenta a sua alma no cotidiano. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Assim como foi com Moisés e com Arão, pode ser com a gente também. O pecado, Deus sempre perdoa, mas as consequências permanecem. Cuidado com as consequências do pecado na tua vida. Cuidado com as brechas que você tem aberto para o diabo na sua vida. Cuidado com aquilo que você tem, de fato, colocado no íntimo do teu ser. Cuidado com isso. Queria encerrar citando Paulo mais uma vez. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Pai, nós somos pecadores. Quando lemos essa história, a história de Arão, que pelo fato de ter pecado, de ter feito aquilo que era detestável aos teus olhos, e não pôde entrar na terra prometida. Olhamos agora para nós, Senhor Deus. Sabemos que somos pecadores, por isso rogamos o teu favor sobre nossas vidas. Misericórdia, Senhor Deus, de nós, teus servos. Faça com que dentro da nossa escala de valores, o pecado não tenha vez. Retira do nosso coração o sentimento, o desejo de pecar. Faça das nossas vidas, de fato, algo agradável a Ti, para que o Senhor se alegre em nós, para que o Teu reino cresça também por nós e através de nós. Dê uma graça em nossos corações, Senhor Deus, fazendo-nos de fato santos, levando a Tua palavra a sério, o pecado a sério, que não venhamos a brincar com o pecado, que não venhamos a guardar o pecado como algo de estimação. Pai, misericórdia das nossas vidas. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar de pé. Enquanto estivermos cantando, se você quiser devolver teu dízimo e tua oferta, fique à vontade para assim fazer. Escondi, guardada no meu
Eu tenho um pedido para fazer. Ore em casa pelos nossos irmãos. O irmão Jefferson, ele está internado no hospital. É o esposo da irmã Sandy, né, o pai de Rainer. Ele já é idoso e foi contaminado com coronavírus, mas graças a Deus ele está reagindo bem. Então ore por ele, a irmã Sandy já está bem. Ore por ele para que possa sair logo dessa. E os outros irmãos também que estão enfermos em casa, a irmã Dora e outros que têm passado por uma situação difícil, e agora mais difícil ainda, porque falta-nos, né, aquele abraço, aquele aconchego, a oração. Algumas coisas têm sido mais difíceis nesse momento da história, né, que a gente tem vivido. Mas ore a Deus, porque Deus é bom e a sua bondade se renova a cada manhã. Domingo pela manhã nós teremos culto, às 9 horas da manhã, venha. E à noite também, então venha de manhã e venha à noite. Vamos congregar, vamos estar juntos, né? Mantendo a distância, claro, passando álcool ali e fazendo o que precisa ser feito, mas vamos estar juntos, congregando e exaltando o nome do nosso Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Dê-me a tua graça na vida dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, alguns do corpo e outros emocionalmente. Muito obrigado porque estamos juntos aqui neste lugar exaltando o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Abençoa-nos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.